keep the sky on your mind. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, vim trazer aqui pra vocês hoje esse vídeo que eu tinha prometido, tô até um pouquinho atrasada, para comentar o episódio 3 do documentário do Big Brother, que é o título de A Seleção, tá? E vou dizer pra vocês que eu vou aproveitar esse mesmo vídeo, já vou comentar já também o episódio 4, que é o último episódio do documentário, os vencedores. Então, espero que vocês gostem. Se você tá aqui no canal e não é inscrito, se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Já deixa o joinha agora no começo do vídeo, já comenta ou deixa alguma pergunta que você queira deixar, tá bom? E compartilha esse vídeo para quem gosta de comentar e ouvir sobre BBB, tá? Então, espero que vocês gostem, sem muita delonga. Vamos ao vídeo. Vou pedir desculpa pra vocês, porque meus cachorros de vez em quando vão latir, porque eu tenho alguns cachorros, né? E eles às vezes ficam latindo, mas isso aí faz parte. Se der pra tirar do vídeo, eu tento tirar depois. Se não der, me desculpem, mas não tem como evitar. BBB ODOC, episódio 3. Gente, desculpa, tá? Acontece, eu não sou veterana, quer dizer, não sou especialista em fazer comentários assim sobre essas reality, mas vou tentar melhorar, né? A gente aprende praticando. A seleção, o que eu lembro que eles estavam divulgando, né, antes de sair esse episódio, é que esse episódio de A Seleção, eles mostrariam os bastidores da seletiva de quem era selecionado, como é que funcionava os bastidores, eles iriam mostrar isso. E a princípio, pelo que eu vi nesse documentário, nesse episódio 3, que é o título é A Seleção, infelizmente não é o que eu vi no episódio, não mostra muito essas coisas, não mostra nada, na verdade. Uma coisinha assim, só imagem passa rápido assim, de alguma seletiva, mas só isso. A gente desculpa que aqui tá quente e a minha garganta resseca com uma facilidade de ficar falando, né? Então, no episódio 3, eles começam mostrando o Fernando Fernandes, né, que ele participou do BBB 2, mostrando ele não ganhou o BBB 2, mas começam mostrando ele, alguns ex-participantes que eles começam nesse episódio, que é o Fernando Fernandes do BBB 2, a Juliana Alves do BBB 3, um pouco a Sabrina Sato também do BBB 3. Conta um pouco da história de cada um. Por exemplo, do Fernando Fernandes mostra quando ele participou, que foi na edição da Tina, aquela de bater panela, né? E mostra um pouco como é que ele era no programa, na época. Ele era bem novo, ele tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, bem jovem, rapaz bonito, bem apessoado, né? Teve os embates dele dentro da edição dele, com a Tina e com alguns outros lá, né? E não entram muito em detalhes de cada edição, tá? Então, logo em seguida, ele só mostra um pouco o Fernando Fernandes fazendo umas fotos, tipo, já na cadeira de rodas, ele fazendo fotos atuais como modelo, porque ele quando entrou no Big Brother, ele era só modelo e jovem, né, de estudante, provavelmente. Então, mostra já no início ele tirando fotos com fotógrafo, né, mesmo, né, do jeito como ele tá hoje, né, continua na cadeira de roda, porque ele ficou tetraplégico depois do acidente, que foi bem um pouco depois da edição dele. Depois já entra a Juliana Alves comentando como é que foi a época quando ela foi pro BBB, que na verdade na época a Juliana Alves ela era bailarina dos Faustão, na época do BBB 3, e a Sabrina Sato também era bailarina do Faustão e também acabou que entrou no mesmo BBB. Só que o que aconteceu? A Juliana Alves ela entrou de forma diferente, a Sabrina Sato foi selecionada e já estava no elenco de BBB 3. Só que aí, no caso, na época, eu nem lembrava, eles colocaram 2 homens e 2 mulheres para o público votar e escolher quem eles gostariam de entrar na casa, que tinha só 2 vagas para um homem e uma mulher. Então colocaram 2 meninas e 2 rapazes. E o público que votou escolheu, e no dia que começou a estreia do BBB 3, ele anunciou quem que foi votado pelo público para entrar. E no caso foi a Juliana Alves, que foi escolhida pelo público. A outra menina era uma paulista, né? Nem lembrava dessa parte, mas tudo bem. Ela entrou, e como ela era bailarina do Faustão e conhecia a Sabrina Sato também lá do balé do Faustão, quando ela entrou, né, no dia que ela entrou, ela ficou surpreendida porque elas eram amigas mesmo lá no próprio balé, né?
E aí ela entrou e quando ela deu de cara, ela viu que a Sabrina Sato estava na mesma edição que ela, ou seja, não deixa de ser um ponto de apoio de uma para outra, que elas já se conheciam, já conviviam lá no Balé do Faustão, então foi legal entre elas. Uma coisa que acontecia, que foi na época, esse BBB, foi o BBB do Domini, tá? Onde a Sabrina Sato teve um casinho ali, um rolo com o Domini, né? E até mostra que por conta desse romance, esse flertezinho do Domini com a Sabrina Sato, um dos paredões foi o Domini junto com a Juliana Alves. E nesse meio termo, o Domini já estava tentando há um tempão beijar, né? Queria ficar com a Sabrina Sato e ela estava hesitando, não queria. E aí, nesse paredão, ela prometeu pro público, olha, se o Domini voltar, prometeu pra ele, se você voltar desse paredão com a Juliana, eu te dou um beijo de uns 10 minutos, uma coisa assim que ela falou. E aí o público do jeito que era, gosta, né, de ver casal se pegando. Acabou que a Juliana Alves, nesse paredão, ela rodou. Acho que foi 63%, se não me engano. Ou seja, aí depois, acho que ela só deve ter se dado conta depois, né, que ela acabou fazendo a amiga dela ser eliminada, que poderia estar indo mais pra frente com ela na casa. E por conta do Domini, né, porque estava na paixonite com o rapaz, acabou ele fazendo a amiga ser eliminada pelo público. Paciência, né? E aí depois eles falam um pouquinho, a Sabrina Sato conta também a história, que é engraçado que ela sem querer, né, acho que foi sem pensar, ela era muito ingênua na época, era muito nova, ela acabou que logo depois, ela que acabou indo pro paredão contra o Domini, e aí o Domini continuou e ela foi eliminada, ou seja, ela conseguiu eliminar sem perceber, né, que ela fez um movimento que fez a amiga ser eliminada, e acho que não sei se foi no paredão seguinte, ou 2 paredões seguintes, ela foi eliminada junto no paredão com o Domini, então não adiantou muito, mas tudo bem. Aí depois eles mostram outros BBBs aqui, ó, do BBB 8, Felipe Basílio. Na edição dele, ele era o único negro na casa, tá? Ele atualmente, né, pelo que mostrou, ele é um consultor de diversidade, tá? E ele falava muito na edição dele que, como ele era o único negro que entrou na edição dele, que foi BBB 8, esse BBB 8 quem ganhou foi o Rafinha, que eu me lembro. Eu vou falar isso no episódio 4, que eu vou lembrando e vou acabo falando. Ele falava muito disso. Quando eu entrei na casa, eu vi que eu era o único negro da casa. E o pessoal da casa, né, os outros participantes, todos chamavam ele de negão. Mesmo ele tendo dito desde o primeiro dia, gente, eu não quero que vocês me chamem de negão porque eu tenho identidade, eu tenho nome, me chama pelo nome ou o apelido que provavelmente ele possa ter informado lá pro povo. Só que nessa época, eu não lembro que ano que foi o BBB 8, o povo meio que ignorava o que ele falou. Gente, não me chame de negão, meu nome é fulano, é Felipe, me chama de Felipe, ou de com um apelido. Então o povo não respeitava. E até numa das entrevistas que o Bial fazia, tipo no confessionário, quando ele conversava às vezes com alguns participantes, não lembro direito qual era a dinâmica, mostra que o Biel conversando com esse menino, ele falou, mas você não falou pra eles que você não gosta de ser chamado de negão? Eu falei isso desde o primeiro dia, mas eles não adianta, eles continuam me chamando de negão e eu não tenho o que fazer, entendeu? Não tinha o que fazer, né? Então ele conta que realmente nessa época ele se sentia muito isolado na casa, porque ele era o único negro, sentia que o pessoal ficava meio afastado, não se aproximava tanto. Eu não lembro muito bem desse participante, mas pelo que ele conta, né, é o que ele sentiu. Então, fazer o quê, né? O que eu acho engraçado é que nesse formato que eles vão mostrando, não demonstra a seleção, como é que foi feita para quem seria selecionado. Isso que eu achei que a produção do documentário pecou muito, porque eles prometeram que nesse episódio seria mostrar os bastidores de como era feita a seletiva para os participantes, e não está mostrando nada disso, só está falando um pouco de cada BBB, que se destacou na sua edição por algum motivo bom, um motivo médio ou um motivo negativo. Então vamos lá. Mostrou também nessa parte aqui que quando teve o acidente do Fernando Fernandes, mostrou uma reportagem que mostrou na época, não lembro se foi durante o Big Brother, porque ele já tinha saído da casa, não sei como é que foi. E aí mostrou sobre uma reportagem sobre o acidente do Fernando Fernandes, que ele tinha ficado paraplégico da cintura para baixo. E aí mostra o próprio Fernando Fernandes comentando como ele se resignou. Muita gente que tem o costume, né, o ser humano tem o costume de ver alguém que fica paraplégico, no caso como ele, e quando está em contato com a pessoa, fala assim, nossa, coitado, que brabo, né? E ele pelo contrário, ele, em vez de ficar de cabeça baixa e, tipo,
aceitar a situação que ele estava, que ele sabe que não teria como mudar, ele preferiu resignar-se, né, e investir nele, investir no esporte. Percebeu que pessoas que viviam próximo dele antes do acidente se afastaram, né, amigos, conhecidos, amigos não, né, conhecidos, né, talvez até parentes, não sei dizer, se afastaram, né, amigos, conhecidos, amigos não, né, conhecidos, né, talvez até parentes, não sei dizer. E ele percebeu que ele tinha que fazer algo melhor para ele mesmo, que fizesse ele feliz. E aí ele entrou no mundo dos esportes e com isso ele está conseguindo fazer o que ele faz até hoje, esportes radicais, e a paraplegia dele não impediu de fazer isso e ser feliz como ele é hoje. E ele também notou que até na questão de, acho que de relacionamentos, como ele era um rapaz novo antes do acidente, né, com o corpo todo shape bonito, a mulherada ficava doida, né, caía pra cima. E depois do acidente, ele mesmo disse, eu deixei de ser um padrão de beleza que a sociedade aceita. Então, claro que provavelmente a mulherada já não caía mais em cima dele por questão de preconceito, por ele ser cadeirante, né. O que eu acho um absurdo, né, o que importa na pessoa não é só se ela fica de pé ou se ela tá na cadeira, o que importa é o caráter e a própria pessoa, né? Mas fico feliz por ele ter transformado essa situação que ele se encontra numa coisa boa e não deixou de fazer tudo que ele sempre teve vontade de fazer. Eu acho ótimo e bem inspirador isso aí nele, tá? Aí teve uma parte que mostrou, assim, rapidamente, da Ariadna, começou, que foi do BBB 11, que foi a primeira trans mulher que entrou no Big Brother. Foi a primeira vez que teve uma transgênero no Big Brother, tá? E a Ariadna Arantes, que é o nome dela. E aí mostraram um pouco de que quando ela entrou na casa, a produção sabia que ela era transgênero, mas ela teve a opção de querer comentar com o pessoal ou não. Até o Biel perguntou na época para você, acho que antes dela entrar na casa, perguntaram pra ela, você vai falar de cara quando você entrar na casa que você é uma mulher trans? Ela falou, não, vou deixar quieto. Se surgir um momento que eu acho que vale a pena eu comentar, e eu quiser comentar, eu comento com alguém lá dentro. Mas se eu não quiser, não tenho essa intenção de falar, né? E aí mostra um pouco sobre como é que ela foi lá na casa, os meninos que ficaram interessados nela ficavam meio assim na dúvida, será que ela é mulher? Eles sentiam, alguns sentiam porque tem o feeling, né? De perceber, talvez, por alguma coisa lá dentro, porque lá dentro você está muito próximo, você consegue, convivendo com a pessoa, você vai analisando o comportamento, você vai percebendo algumas coisas, por exemplo, homem tem o pomo de Adão, isso aqui não tem como tu esconder, então, a não ser que o dela seja muito discreto, né, pode acontecer, mas não sei se era o caso, eu não me lembro, e alguns participantes perceberam, principalmente aquele participante, qual que é aquele participante? Não lembro qual é o nome do participante. Alguns participantes perceberam e ficaram só entre eles dois. Ó, eu acho que ela não é mulher, não. Acho que ela é homem. No caso, mulher trans, né? Mas ficou só entre esses dois, que eu agora não lembro os nomes. E aí depois passa algumas outras situações que os meninos estavam meio que interessados, mas estavam meio com cabreiro porque não sabiam, não tinham certeza. E aí, acho que ela acabou sendo eliminada. Foi a primeira eliminada. Ela ficou uma semana na casa, que isso eu nem me lembrava. Ela ficou só uma semana. Foi a primeira eliminada e provavelmente ela mesmo falou, eu acredito que eu fui eliminada por questão de eu ser uma deles perceberem, né, ou sei lá, que eu sou uma mulher trans e talvez na época o país não estava preparado, né, para ver na televisão, né. E aí foi pro paredão, o público foi lá e retirou ela da casa. Fazer o quê, né? Faz parte do jogo, né? O negócio é como sempre dizem os apresentadores, fuja do paredão, porque no paredão ninguém tem controle, quem resolve é o público. Então, dependendo do público votando, a pessoa pode ficar ou pode ser mandada embora pra tua casa, né? E aí o Biel comenta sobre essa situação também, né? Que na época eles perguntavam pra ela também, às vezes no confessionário, com aquelas conversas que de vez em quando eles chamavam um que outro, assim, você não pretende falar abertamente pra todo mundo? Eu falei, não, eu vou deixar quieto. E aí, claro, quando ela viu que foi eliminada, né, que anunciou, ela falou, gente, aí ela anunciou, eu sou uma mulher trans. Aí alguns ali, nossa, eu já sabia, eu já imaginava. Outros ficaram surpresos, mas ela já estava saindo, então não tinha mais o que fazer, né? Aí só desejar boa sorte e seguir em frente, tá? Aí eles começam a falar e mostrar do BBB, acho que é do BBB 21, foi o Thiago Leifert, que aí começa o Thiago Leifert. Thiago Leifert começou a apresentar o Big Brother, foi no BBB
acho que foi no 17 que ele começou. Só que aqui tá falando da VTube e do Eliezer. Começou a mostrar a VTube e o Eliezer, a VTube comentando na época dela que ela tinha muito medo de entrar no BBB, mas que ela queria muito, porque ela começou muito cedo como influencer. E entrou lá cheia de medo, mas a gente viu que ela conseguiu se dar bem, né? Ela conseguiu driblar todo mundo lá. E aí mostrou a ela, né, cara, na época que fizeram a entrevista com ela, inclusive ela estava grávida do segundo filho, ou filha, não lembro agora se é menina ou menina, e o Eliezer, mas o Eliezer nem apareceu muito, foi mais a VTube que mostrou. E não entraram muito, só comentou um pouquinho como é que ela se sentia na época, o que ela achou que ela ia se dar bem, mesmo com tantos de seguidores, ela achou isso e não foi bem assim, né? Ela acabou na casa, todo mundo pra ela era paizinho e mãezinha dela. E aí os participantes começaram a perceber que ela estava usando esse tipo de coisa, de sentimento, para se manter na casa. Então ficou nítido, né? Como eu lembro que eu sempre assisto muito o canal do Virou Festa, não sei se vocês conhecem e acompanham. Eu assisti bastante vídeos desse canal na época desse BBB da VTube e eles sempre falavam, essa menininha! Eu adorava ouvindo falar assim o Thiago, né? O Titi. Então foi bem legal esse BBB, teve uma variedade gigante de pessoas nesse BBB da VTube, né, que ela participou. E aí não entraram muito em detalhes, já seguiram pro próximo. Aí começaram a mostrar o Lucas Penteado. Quem lembra do Lucas Penteado, que ele sofreu um bullying. Ele pra mim foi o que mais sofreu bullying na edição dele, cara. Ele era do BBB 21 também, onde tinha, se não me engano, Carol Conká, que foi uma das que foi cancelada por ter feito o que fez com o rapaz. Eu, sinceramente, eu assisti esse BBB, eu achei desproporcional a forma como a própria Carol Conká, uma mulher negra, fazer o que ela fez com o Lucas Penteado, que era um rapaz negro também. E mesmo que não fosse negro, com qualquer pessoa, né? A forma como ela tratou o rapaz lá dentro, eu achei um absurdo. Eu acho que naquele momento o programa deveria ter dado um stop nela, porque eu achei que ela exagerou muito. Eu acho que o cancelamento que ela sofreu em ser eliminada da casa com mais de 90%, acho que foi 99% de percentual para ela ser eliminada, foi mais do que justo, porque o que ela fez lá com o rapaz, a forma como ela falava, ela humilhava o rapaz, entendeu? Julgava. Aí o garoto, coitado, não conseguia se assimilar, se proteger, né, de alguma forma desses abusos, né? Se isolava, enchia a cara de bebida nas festas, fazia besteira, que ele ficava transtornado por causa da bebida, né? Tinha os problemas dele lá, né? E até mesmo o Projota também, que era um que também dava umas vaciladas lá com o Lucas Penteado, né? Então o garoto acabou não aguentando e pediu pra sair, não. Pegou, botou a mochila nas costas. Se não me engano, foi no meio de uma festa que ele viu que não tava dando pra ele mais. Pegou a mochilinha dele, montou lá, sentou um pouquinho, esperou e pegou. A hora que liberaram o confessionário, ele entrou e foi embora. E não deu tchau pra ninguém. E eu acho que ele fez certo, né? Apesar que se ele tivesse ficado no BBB, que eu achava que ele deveria ter ficado, mas ele não aguentou, eu acho que ele ganharia o programa, sinceramente, por conta de tudo que fizeram com ele lá dentro. Porque como o Biel mesmo já falou num desses episódios, que pode observar, não digo todos, mas a maioria dos que ganharam o Big Brother são as pessoas que se vitimizaram lá dentro e o público abraçou. O público abraçou aqui fora porque a pessoa está sendo injustiçada, ou está indo toda hora para paredão, ou está sendo colocada para baixo, né? Tentando fazer a pessoa despencar, para a pessoa querer desistir. Aí que o público abraça e aí torna essa pessoa campeã. Mas como ele pegou e foi embora, não tinha como ninguém fazer nada, né? Ele resolveu ir embora e foi. Então, da Carol Conká, eles só mostraram mesmo essa parte aí dela, ela falando verbalmente pro Lucas Penteado, não senta aqui na mesa quando eu tiver, quando eu sair, quando eu terminar você vem. Ou seja, um absurdo que ela fez com o rapaz, tudo que ela falava pra ele. Ela, eu não tenho papa-língua. Cara, não ter papa-língua tudo bem, mas você ofender a pessoa e desrespeitar a pessoa. E o pior que me chamava a atenção era todo mundo tá ouvindo e ninguém intervir em nada, ninguém falar nada. Tipo, Carol, que isso? Se a gente se falar com o rapaz, cadê o respeito com o rapaz? Ninguém interferia. Isso aí me dava uma agonia, cara, que se eu tivesse presente numa situação dessa, eu falaria, falei, presta atenção, mulher, tu não tá na casa aqui, não é tua só não. Tu tá ofendendo o rapaz gratuitamente, que isso? Eu chamaria atenção. Dane-se se ela ia curtir ou não, eu chamaria atenção. Tá? Então, minha opinião, tá? E eles mostram bem pouco da Carol Conká.
Depois ele já vem mostrando aqui sobre a Lady Ellen, que teve os embates com o Davi, da edição dela, né? Que é o BBB 24. Mostra ela já, mostrando lá no recinto, lá no ambiente, né, da comunidade onde ela provavelmente deve morar, não sei. Ela lá passando, né, mostrando imagens dela na casa, na época que ela ia tomar banho de sol, ela fazia aquele biquíni de adesivo, né, que o pessoal se amarra, né, de fita... Eu não sei que fita que ela usava, mas é tipo fita isolante, né, que é pretinha. Ela fazia o biquíni, na casa ela fez isso, e as gurias que estavam lá pediram e ela fez isso pra elas também. Mostrou um pouquinho do embate dela, das brigas dela com o Davi, que ela jogou as coisas na piscina dele, da roupa dele, que ele chamou ela, disse, você é muito baixa, que ele também pegava no pé, né, ele também era meio Carol Conká. Ele provocava as pessoas, o Davi Brito, fez a historinha, o enredo dele no Big Brother pra ganhar o Big Brother, ganhou, porque pra mim eu acho que ele conseguiu engambelar a população, né? Com a historinha que ele contou lá dentro. E quando saiu Milionário, mudou o enredo, mudou a história. Então, fazer o quê, né? Então, mostrou... Basicamente, esse episódio 3 foi isso, gente. Eles não falaram muito mais do que isso, não, tá? Tanto que eu fui anotando. E pegaram os depoimentos do Thiago Life sobre cada uma das edições aqui, cada um dos... De alguma edição ou outra. Não teve falando de tudo, né? Eles falaram um pouco de cada. Love the world, but keep the sky on your mind. Agora eu vou falar sobre o episódio 4, que é o episódio do documentário que Mais Que Uma Espiada, que fala dos vencedores. Nesse episódio, antes de eu começar a falar pra vocês desse episódio 4, tudo que eu comentei do episódio 3, comenta aí o que você achou. Se você assistiu e lembra do que você assistiu do episódio 3 e do que eu tô comentando aqui, comenta o que você achou legal desse episódio, se você achou que o episódio foi bom, foi mais ou menos. Eu, particularmente, fiquei desapontada porque não mostrou nada de seletivo. Então, eu não peguei o meu nariz de palhaço, mas como se eu tivesse um narizinho de palhaço aqui, porque divulgaram uma coisa e postaram outra totalmente diferente. Então, fazer o quê? Comenta aí o que você achou do episódio 3, tá? E já deixa o like, se você ainda não deixou, aproveita agora, deixa o like, que como eu prometi aqui no começo do vídeo, eu vou botar nesse mesmo vídeo o comentário do episódio 3 que eu acabei de fazer e já vou embalar agora no episódio 4. Porque aí já fica um vídeo só e já finaliza essa parte. Porque segunda-feira começa a BBB e eu quero fazer a cobertura do zero e claro, sem deixar de completar. Então, episódio 4 fala dos vencedores, vai falar dos vencedores. Aí eles mostram, começando com o Rafinha, do BBB 8, foi o vencedor, Rafinha Ribeiro, né? E aí mostra, assim, o Rafinha ligando para os dois participantes da edição dele, convidando o Alexandre Scacchetti, do BBB 8, e o Marcos Parmagnani. Eu não lembro qual era o nome que eles colocaram quando entraram, se era só o primeiro nome, acho que era só Alexandre e só Marcos. Não sei se tinha algum apelido cada um deles no programa, mas ele, se Rafinha e esses dois rapazes, o Alexandre e o Marcos, eles, durante o Big Brother, eles criaram um rádio Pinel, que, como todo mundo pode, no próprio documentário diz, né, não é apropriado mais usar essa menção, né? Mas era um rádio para fazer zoeira, para brincar, para falar bobagem. Então, eles trouxeram, pelo convite da empresa, né, de quem estava produzindo o documentário, para eles reviverem esse rádio desse jeito. Então, eles foram lá para um local, como se fosse uma rádio com microfone, e aí começaram falando de os BBBs vencedores, né? Então, eles começaram apresentando alguns vencedores, eles não falaram de todos, tá? Começaram falando do Rodrigo Cowboy, que é o Rodrigo Leonel. Ele foi do BBB 2, ele foi o vencedor do BBB 2. Mostra ele indo lá no recinto onde ele fazia... Ele era locutor de rodeios, ou acho que era isso que ele fazia, se não me engano. E mostra ele indo, hoje em dia, indo num desses eventos lá de onde ele participava. E conversando com as pessoas, o público, e muitos ali falam, nossa, eu assisti seu BBB, torci bastante por você. Ele ficando feliz, comentando, ele, nossa, você representou... Falando do cowboy, né? Que ele representou a galera dessa época, né? Que era do interior, né? Então achei bem legal mostrarem ele. Tá bem a princípio, né? Olhando assim pelo que mostraram, ele tá bem. Tá mais velho, mas foi vencedor do BBB 2. Isso aí achei bem legal. Depois ele mostrou do BBB 3 o Domini, né? Que teve lá aquele relacionamento com a
com a Sabrina Sato e venceu o BBB, né? Mesmo fazendo um monte de bobagem que ele fez durante o programa, ele acabou conseguindo vencer. E não mostram muita coisa sobre ele não, tá? Só mostram ele, mostram o relacionamento dele com a Sabrina Sato lá dentro, que ele acabou conseguindo ficar na casa, seguiu até a final e ganhou. Não entram muito em nada específico do Domini. Marcelo Dourado, que é um BBB que foi complicado. O Marcelo Dourado, se não me engano, ele é do Rio Grande do Sul, tá? Eu não vou lembrar de onde cada um é, porque esse aqui eu lembro porque eu lembro do sotaque dele e me recordei agora. Ele era do BBB 4, ele participou do BBB 4, que foi o mesmo BBB do de César, do Serginho, né? E, não, minto, BBB 4 não, BBB 4 foi o primeiro que ele participou. Depois de alguns anos, e ele foi eliminado nesse BBB 4, ele não ganhou. Aí depois de 6 edições ele participou do BBB 10 de novo. E aí ele participou nesse BBB 10 aí que tinha o de César, Serginho e essa galera dessa edição. E ele tinha muito embate com o de César, porque o de César é um homem drag, trabalha como drag, né? É um homem homossexual, né? Independente do que ele seja ou não. E o próprio Dourado era uma pessoa muito intolerante, muito... Como é que eu vou dizer? Não sei se é a palavra intolerância, mas ele era muito... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Uma pessoa muito grosseira para falar as coisas. Não sabia conversar sem estar tentando... Sem estar praticamente verbalmente agredindo a pessoa. E teve muitos embates com o de César, porque, pela questão mesmo de o de César ser um homem gay e ele não aceitar, não querer papo, não querer ter convivência, né? Uma pessoa muito turrona, né? Acho que a palavra seria essa, não sei se... Ou muito ogro, muito ogro. Ele era muito ogro para poder rebater as coisas com as pessoas. Não era só com o de César, mas com quem batesse de frente com ele. Ele era muito desse jeito. Só que no BBB 10, por não sei como, ele conseguiu, né? Conseguiu fazer um pouco diferente do que ele fez, mas claro, não totalmente diferente do que da essência dele. E mesmo assim ganhou o BBB 10 surpreendentemente, né? Então... Mostraram basicamente isso sobre ele, tá? E até mostraram um vídeo dele hoje em dia, que ele fez um vídeo e postou nas redes sociais, se desculpando da época quando ele foi no BBB 4, no BBB 10, se desculpando com o de César, da forma como ele falou, se redimiu, né? Fez um pedido de retratação pedindo desculpa, falou que ele realmente, ele hoje vê que ele naquela época ele era de outro jeito, ele era muito desse jeito agressivo e hoje em dia ele já mudou isso bastante, ele já não é mais desse jeito. Fez o retratamento dele, né, com as pessoas que ele na época agredia. Tomara que realmente seja sincero, né. Depois mostraram sobre o BBB 2 também, que foi a Cida que ganhou. Foi a primeira mulher que ganhou o Big Brother Brasil. Eu não lembrava que tinha sido a primeira mulher a ganhar o BBB. Ou seja, BBB 1 quem ganhou foi o Bambam. Nesse episódio, eles não mostraram o Bambam, não falaram de Bambam. Não falaram e não mostraram. Só mostraram, assim, pipocaram algumas edições, não mostraram todas. Aí, a partir de agora, eles começaram a mostrar o Jean Willis, tá? A gente tá aqui, acho que algum mosquitinho me picou, porque está vermelho aqui que eu cocei. Jean Willis, do BBB 5, ele foi o vencedor. Eu lembro que na época do Jean Willis era um rapaz... Não lembro a idade dele quando ele jogou, mas ele era mais novo. Tá? Acho que ele devia ter uns 30 anos, 31, sei lá. E eles demonstravam no programa um rapaz super assim, super zen, né? Não sei como é que faz aquele negócio zen, não sei como é que chama. Era um rapaz que ele era da religião, se não me engano, budista, que eu acho que era isso que ele dizia. Andava com aquele terço é um terço budista, acho que chama, né? Não lembro direito se era esse o nome. E ele demonstrou no programa ser uma pessoa tranquila, gostava de poesia, conversava tranquilamente com todo mundo. É gay, né? E na época acho que não era muito comum o gay se expor assim em programa de TV, né? No caso, um reality. E ele se disse, né, em rede nacional que ele era gay. E acho que o pessoal da casa já não... Alguns, não sei se todos, gente, eu não lembro, tá? Eu assisti essas edições que eu tô falando. Desde a primeira edição eu assisto o BBB. Mas eu não vou me lembrar, porque é muito difícil lembrar de tanto detalhe, né, de cada edição. Mas eu lembro que ele era uma pessoa tranquila. Eu não lembro se ele chegava a ter muitos embates com o pessoal da casa, por motivos qualquer que seja. Mas aí, do jeitinho dele, ele começou a ser
meio que sempre votado pelo pessoal da casa, porque queriam que ele saísse. Não sei se era motivo de implicância besta ou se era algum outro motivo. Ele, nessa entrevista que ele dá pro documentário, ele fala, pra mim, o pessoal da casa tinha preconceito de homofobia comigo. Ele que colocou dessa forma, não sei se era isso. E aí eu até percebi que de todos os que falaram, desses BBBs que ganharam até o momento, ele foi o que mais teve um tempinho maior de tela falando sobre a época dele, que na minha época, quando eu ganhei BBB, eu senti que eu fiz uma mudança no Brasil, de que eu me assumi gay, e aí as pessoas passaram a ter mais coragem de se admitir gay para suas famílias. Eu achei assim, focou nisso. Mas ganhou o BBB, foi o BBB 5. Foi junto com a Grazi na final e a Grazi ficou em segunda. E foi isso. Então achei que podia ter falado um pouco mais do que ele falava na época, de que ele era budista e rezava muito nesse formato dessa religião que ele... Não sei se ele ainda é essa religião hoje, né? Não sei. Não sei nada da vida dele atualmente, mas hoje em dia a gente só sabe que ele é político e não mora no Brasil, é a única coisa que a gente sabe. Depois mostraram o Diego Alemão, e aí mostrou a história do Diego Alemão com aquele trisal que ele fez com as duas meninas, fugiu o nome, gente, esqueci. Meu Deus, fugiu o nome da categoria. Uma era a Siri, que ele chamava de Siri. Ou seja, mostrou o trisal, ele era do BBB 7. Os rapazes da casa mostrou que os rapazes estavam incomodados com ele, porque ele tinha autoconfiança, né? Ele estava pegando duas mulheres na casa, enquanto um que o outro lá pegava só uma. Então ele tinha toda a atenção de duas mulheres só para ele, e as duas em comum lá aceitaram essa situação de trisal. Fizeram do jeito que fizeram as coisas lá dentro, né? Eu lembro que nessa edição, acho que ele balançou o edredom com as duas. Fanny, lembrei, com a Fanny, acho que é Fanny o nome dela. Fanny ou Fanny, que era de Nova Iguaçu. E a Siri, eu não lembro de que cidade ela era, mas ela era mais quietinha, mais na dela. Então eu lembrei. Foi o trisal com a Siri e com a Fanny, que é do Nova Iguaçu. Ela adorava gritar, uhul, Nova Iguaçu! Eu achava um barato. Então, deu certo o trisal entre eles se acertaram lá o que eles quiseram fazer, fizeram o que quiseram, aproveitaram bastante. E ele, por conta do seu... a personalidade dele, o jeito dele, ele conseguiu encarar todo mundo, foi para vários paredões lá, não sei quantos, e acabou ganhando o BBB merecidamente, porque ele conseguiu derrubar todo mundo lá, literalmente do paredão. Então foi legal. E ele comenta um pouquinho mais sobre... No começo, quando saiu do Big Brother, né, ganhando, ele ficou surpreso, né, com o tanto de popularidade que ele conseguia, né. Que ele conseguiu, né, mas acho que foi merecido. Aí logo em seguida mostrou o de César, mas o de César não ganhou o Big Brother, mas mostraram o de César, né, falando lá, ele falando do lado dele, lá dos enfrentamentos com o Dourado, né. Depois mostrou a Maria Melilo, que foi uma BBB, a Maria, né, Maria Melilo no BBB 11. Então a Maria mostra ela indo sendo maquiada pelo de César ali na hora, na verdade, né? E ele falando, você tá babado, você tá linda, mulher, que não sei o que. E quando ela sai de costas, assim, mostra ela andando. Não dá pra reconhecer imediatamente, mas quando mostra é a Maria chegando lá na escola de teatro que ela fez é uma escola de teatro que tem no Rio de Janeiro de um diretor, acho que é do... Tá, acho que é Daniel Filho, acho que era de teatro dele, do Daniel Filho. Acho que é isso aí, gente. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí, porque eu ouvi ela falou no documentário, mas eu não registrei na cabeça e não anotei no papel, eu sabia que podia esquecer. E aí ela comenta que ela, quando fazia esse curso de teatro, né, esse curso, ela foi quando ela entrou no BBB e ela achou que seria uma boa oportunidade para ela poder entrar na casa. No BBB dela, ela ficou com o Maurício, o Mau lá dentro, né? Rolou, né, uma pegação entre ele e ela. E aí depois o Mau foi eliminado. E aí, como eles estavam ainda meio que no comecinho, assim, de se pegar, de se beijar só, não acredito que fosse já namoro, mas estavam só se pegando, dando uns bitoca. E aí a Maria não, ele foi eliminado, não lembro em que semana ele foi eliminado, se foi a primeira, a segunda, a terceira, não lembro. E aí logo depois que ele foi eliminado, o programa colocou um casal dentro da casa novo. Então entrou uma moça, que acho que era a Adriana, e esse rapaz, que acho que ele
Eliezer, acho que era Eliezer. Acho que era Eliezer o nome dele, tá? Eu não tô enganada. Me corrijam, não sei se o nome era parecido com o do BBB 21. E aí ele entrou, um rapaz bonito, bem apessoado, né? Não lembro qual era a profissão desse rapaz, se ele era modelo, se ele era médico, não lembro. E ela ficou interessada, né? Já tinha saído o menino, né? Então ela começou a flertar com esse menino novo, bonitão, e ele também se interessou por ela. Começaram a dar umas bitocas, né? E aí, um pouco depois, teve casa de vidro para chamar, botaram 4 pessoas que já tinham saído da casa, nessa casa de vidro, para o público escolher um que voltasse para casa de vidro. E aí escolheram quem? Mal voltou. Tinha ele mais 3, aí voltou ele. Aí você imagina a situação constrangedora, né? Ela já tinha ficado com o Mal foi mandado embora da casa. Aí ela entra um rapaz novo, ela começa a se interessar pelo garoto novo, fica com o rapaz, aí volta o Mal. Olha a situação, Jesus, não queria estar na pele dela não. E aí prossegue, mostra um pouquinho sobre esse casalzinho que se formou e que ela resolveu seguir e continuar ficando com esse menino, que ela curtiu mais ele, né? O que eu não acho que ela não esteja errada, né? Porque só porque ela ficou com 2 homens, ela não pode. Homem pode, mulher não pode. Então, acho que bobagem, né? Acho que ela fez certo e tanto que depois, acho que do programa, eles ficaram... Não sei se chegaram só a namorar ou se teve alguma coisa a mais. Aí depois mostrou aqui, ó. Deixa eu ver, quem mais? É o Rafael, que era do BBB. Agora eu não lembro. Agora o BBB o Fael foi o que ganhou esse BBB. Agora eu não lembro qual é a edição dele. Se era 9, se era... acho que era 9 ou 10, eu não lembro. Aí falaram bem pouco do Fael e pularam já pro Caio do BBB 20. Logo após eles falarem do Caio, mostraram rapidamente o Caio, não entraram muito em detalhes, só mostraram que ele é um dos que entrou de estilo cowboy também. Um segundo cowboy, que é o agroboy, na época chamava de agroboy, né? Que ele era no meio rural. E logo em seguida começaram a mostrar sobre a Vanessa Mesquita do BBB 14, que ficou... Aquela que era defensora dos animais, que tinha, acho que é ONG de salvamento de animais, alguma coisa assim, protetora dos animais. Que ela que ganhou o BBB 14 e enfatizaram muito no que ela na casa ficou com a participante Clara, que duas mulheres, primeira vez que 2 mulheres se beijaram dentro do BBB. E aí o povo da casa, não sei se curtiu ou não curtiu muito, mas no final das contas as duas foram para a final e a Vanessa ganhou. Inclusive, quando ela foi vencedora, foi no dia do aniversário dela. Então foi um belo de um presente, né? Ganhar 1,5 milhão. E basicamente foi isso que mostraram. E ela deu alguns depoimentos falando das coisas dela de dentro da casa e coisa de animais fora da casa. Contando até que ela, eu nem sabia, nem lembrava que ela era filha de um traficante que tinha no Rio de Janeiro naquela época. E ela era conhecida como a filha do traficante fulano de tal, que eu nem sei o nome. Então... Mas acho que já é falecido esse pai dela. Mas mal ou bem ela acabava ficando meio que marcada pelas pessoas. Ela é filha daquele traficante. Então ela conseguiu entrar no Big Brother para poder mudar a realidade dela e graças a Deus conseguiu, né? Nem lembrava dessa história, sinceramente. Do BBB 18 eles mostraram rapidamente a Ana Clara e o pai, que foram a primeira vez que entrou uma dupla, né? Na verdade foi assim, eles colocaram para a vaga de entrar mais 2 pessoas nessa vaga que faltava, eles colocaram a família da Ana Clara, o pai, a mãe, o irmão e a Ana Clara ficaram acho que 1 ou 2 dias dentro da casa antes de todo mundo entrar na casa e o público escolheu dos 4 só 2 para entrar. Podia ser pai e mãe, pai e filha, ou pai e filho, ou mãe e filha, ou mãe e pai. O público escolheu a Ana Clara entrar junto com o pai, então foi a primeira vez que teve uma dupla que entrou junta. E jogou junto, né? Só que ela não ganhou o Big Brother não, tá? Ela foi marcada nessa edição, claro, por beber bastante nas festas, né? Ser bastante dramática e também pela prova de resistência que ela fez junto com o Kaysar, foi da mesma edição que ela, onde os dois ficaram acho que mais de 48 horas, tanto que eles tiveram que interromper a prova, porque eu lembro que essa prova de resistência valia um carro. E ela dizia que não ia sair. Os dois estavam acabados e não sairiam de jeito nenhum da prova. Então a produção teve que intervir, deu empate para os dois e eles tiveram que ser atendidos lá, né? Para se reidratar, porque 2 dias numa prova de resistência, que na época de verão é calor pra caramba, tu imagina, né? E ficar girando, porque eu lembro que era uma prova que eles ficavam girando. Uma prova da Chevrolet, se não me engano. Loucura, né?
Ela não ganhou, mas ficou marcada. E hoje em dia ela é uma das apresentadoras também do BBB lá, de alguns quadros lá que nós temos. E já trabalha como apresentadora de outros realities. BBB 18, quem ganhou foi a Glaze, aquela menina que foi pro paredão falso. Ficou um tempinho lá sem ninguém saber que ela tinha sido paredão falso. E aí quando voltou dizendo, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Que foi até uma frase que foi dita na novela da época, que eu não lembro o nome da novela. Que foi feita pela atriz Bianca, acho que é Bianca Bin, que falou essa frase na novela. Quando ela retorna, né, de uma parte lá da novela. E aí ela repetiu essa frase e o povo tudo com cara de bobo. Tipo, o que tá acontecendo? Ninguém entendeu nada e a guria voltou e acabou, no final das contas, conseguiu ganhar o BBB. Aí, a partir desse momento, a Dani Calabresa, né, entra falando assim, como se tivesse um ouvinte ligando e pedindo pra tocar uma música, né? E de zoeira ela fala assim, eu quero que toque uma música lá do... não lembro agora o nome da música, gente. Mas ela fala assim, olha, o nosso orçamento do nosso programa não permite botar essa música, não temos verba para essa música, então vamos botar uma música que todo mundo gosta, todo mundo conhece, todo mundo se identifica, e aí fala do Paulo Ricardo, vamos mostrar a música do Paulo Ricardo, aí aparece Paulo Ricardo falando da música, né, que a música do Big Brother, era a música tema do Big Brother, é uma música totalmente atemporal, porque desde 2000, né, desde a primeira edição, hoje em dia a letra é a mesma, não mudou nada na letra. Ele só muda, talvez, os arranjos, né? A forma de como ela é apresentada, mas a letra em si não mudou. Isso eu acho bem legal, uma música temporal. Aí, em seguida, ele mostra a Thelminha, BBB 20, que ela chega lá de surpresa no antigo trabalho dela do hospital lá com os amigos. Não fala muito, fala bem rápido, comenta só que ela, quando entrou no BBB, ela viu que era só ela de negra, mulher negra nesse BBB dela. E se identifica com o Babu, que é da mesma edição, e aí se unem, né, para se proteger um ao outro, porque identificam que são os únicos negros na casa que eles têm que se defender até o fim. E acredito que foi isso que ela fez mesmo, e eles seguiram a parceria até onde deu, né. A Juliette, começa também mostrando também a Juliette do BBB 21, que foi a ganhadora, Juliette Freire. Fala sobre a vida dela, comenta rapidamente como que ela era na vida dela, que ela tinha certas situações que aconteciam com ela na vida dela quando ela estava maquiando os clientes, e que no BBB ela disse que sentiu quase que a mesma coisa que ela sentia fora da casa, que acontecia com ela as coisas, né? E aí falou de outras coisas, que depois que ela saiu, ela ficou bem assim, assustada com a tamanha repercussão, né? Aí, como eu estava comentando, a Juliette, ela começou a falar um pouco sobre a vida dela, como é que ela era na vida dela, né? Como é que era a vida dela no salão, quando ela trabalhava como maquiadora. Falou um pouco mais depois, quando ela ganhou, como ela se sentiu, né? Que a vida mudou completamente, da água pro vinho, né? Ela teve que se adaptar, né? A acostumar com a nova vida, né? Porque muda completamente a sua vida, né? Porque você ganha um BBB. E basicamente isso, tá? Não lembro de ter falado coisa muito específica a mais, não. Tá? Ela comentou de que como ela foi colocada muito para baixo no BBB pelos participantes, e aí depois ela viu que ela tinha que fazer do jeito dela e ser ela mesma, e assim por isso ela conseguiu ganhar o BBB. Aí logo em seguida já mostra o BBB 22, é o Arthur, né, Guiar, né, mostrou assim só quando ele comemora lá que venceu, não mostram muito nada do Arthur, só mostram ele ganhando, agradecendo que ele ganhou o BBB, gritando, né, que ele era o pãozinho da edição. Essa foi uma edição que pra mim flopou, não curti essa edição, porque praticamente do meio do programa pro final já estava certo de que ele ia ganhar, porque ele conseguiu fazer a narrativa de vítima, de que ele era isolado e tudo mais, e para mim ele não era nada disso, até porque eu sempre acompanhei pelo pay-per-view e via que não era isso, ele se fazia, mas convenceu o público e venceu, né, levou o prêmio. Então paciência, ganhou o BBB 23. E aí eles mostram assim bem rapidamente em flashes a Amanda, que ganhou o BBB 23, mas assim, só o flash de quando anuncia e ela grita, mas nada, não teve nem depoimento dela. E aí vai pro Davi Brito, que é a última parte do documentário. Ele tá num carro de Uber, e aí ele recebe algumas pessoas para carregar como se fosse motorista de aplicativo, que é o que ele falava na casa que ele tinha trabalhado como motorista de aplicativo por alguns anos. E lembrando que ele dizia muito na casa, que eu me lembro, que eu tinha pay-per-view, de que o carro que ele usava para trabalhar como aplicativo era o carro da
esposa, que ele chamava de esposa quando estava na casa, mas quando saiu mudou o status, né? E aí as pessoas que entravam falavam, eu adorava você, fiquei feliz que você ganhou. Pessoas que torceram por ele. Você vê que é uma coisa bem armada, né? Esse tipo de coisa que fizeram, né? Só entrou 2 ou 3 pessoas, um rapaz e 2 senhoras, que só falaram bem dele, que torciam por ele. Só teve uma delas que perguntou, mas e aí, Davi? Você vai ser médico? Você não falou que queria ser médico? Tava querendo ser atendida por você no futuro. E ele dá aquele sorrisinho amarelo de que não sabe... Se ele respondeu, a gente não sabe. Mas no final do episódio, essa senhora pergunta isso pra ele e ele fica com o sorrisinho... Sabe, quando a pessoa não sabe pra onde correr, pra não ter que responder? Eu acho que ele não respondeu, mas se respondeu, a edição foi lá e deixou, não mostrou ele dando a resposta. E aí finaliza, né? Mostra só como é que foi chama, né, de como é que foi lá na edição dele. Muito rápido, e aí logo em seguida já encerra o documentário, né? Que esse é o último episódio. O que eu notei nesse último episódio é que eles não mostram todos os vencedores, eles mostraram apenas uma maioria. Alguns que eu anotei aqui que eu me lembrei que não mostrou a Emily, que ganhou o BBB 17, se não me engano. A Paulinha, que foi que ganhou um BBB dela, que eu não lembro agora qual era o BBB. Fernanda Keula, eles mostram um pouquinho, que ganhou o prêmio, que é o mesmo BBB que tinha aquela senhora, acho que era da Naná, não sei se era da Naná, gente, agora não lembro. Não lembro qual era o BBB dela. O Max Porto, que era um conterrâneo da cidade onde mora minha mãe, de Maricá, que ganhou o BBB 9, se não me engano. Não mostraram nada dele. E provavelmente mais algum outro que eu talvez também não esteja me lembrando. Então, esse foi o documentário que eles apresentaram para o público sobre o BBB. Faltou realmente a parte de mostrar realmente as seletivas, como eram feitas as dinâmicas, né? Para não mostrar um pedaço, não precisa mostrar o processo completo, mas mostrar assim um pouco de cada, né? Em edições diferentes, mas não fizeram, prometeram e não mostraram. Então, é isso aí, gente. Então, vou encerrando por aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem como não ser longo para comentar tudo isso. Quem gostou ou não gostou, coloca a hashtag BBB25 para saber que você viu esse vídeo até o finalzinho. Deixa o joinha aí, por favor, para me ajudar a engajar o canal. Tô precisando da ajuda de vocês para fazer uma moeda aqui no canal, tá? Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Desculpa os latidos dos cachorros, porque não tem como evitar, eles hoje estão bem agitados. E é isso aí, galera. Obrigada. Deixa nos comentários perguntas, comentários sobre tudo que vocês ouviram aqui nessas 2 edições, esses 2 episódios que eu comentei aqui no vídeo hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Love the world, but keep the sky